Fala pessoal, seja novamente muito bem-vindo. Eu me chamo Denis e você está no canal Estudo Perspicaz. Seja novamente muito bem-vindo. Se vocês então gostam de conteúdos teológico, traduções da Bíblia, história, gramática, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe essas informações, dê o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Novamente voltando à ativa aqui, por algumas questões pessoais, eu fiquei um período de tempo afastado aqui do canal, conforme acho que vocês tinham notado, mas agora voltando à normalidade, irei continuar aqui o meu trabalho e vou focar principalmente no meu trabalho original, quando eu iniciei lá atrás no meu primeiro canal. Focar mais nas questões teológicas, história, gramática, que eu acho que isso que traz, então, um benefício maior, não só em sentido acadêmico, mas também para a nossa espiritualidade. E, para então iniciarmos, hoje o nosso vídeo vai focar, então, com respeito a algumas formas que algumas traduções da Bíblia, ela verte alguns textos. Vamos focar principalmente aqui, então, no último livro das Escrituras, Apocalipse capítulo 22, o verso 19. Vamos ver qual é a expressão neste texto? Árvores da vida ou a árvore da vida? Qual é a expressão correta que mais se encaixa neste texto? Então, se você se interessa pelo assunto, após a vinheta, acompanhe comigo. Muito bem, podemos então começar a nossa análise. Tenho aqui então a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Essa tradução verteu esse texto da seguinte forma: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus tirará a sua parte das árvores da vida, e da cidade santa, que estão descritas neste rolo. Então a tradução do Novo Mundo, ela usou a expressão árvores da vida. Agora tem aqui comigo a tradução, uma das mais comuns, em português principalmente, João Ferreira de Almeida. Vamos ver como ela traduziu esse texto. Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aqui, essa tradução usou a expressão árvore da vida. Então, usou a expressão no singular. Alguns opositores, ou chamados haters, eles usam essa passagem da Bíblia como prato cheio para dizer, então, que a tradução do Novo Mundo é uma Bíblia, então, produzida, ou traduzida por pessoas que não sabem absolutamente nada dos idiomas originais, tais como o grego, ou o hebraico. Mas será que se fizermos uma análise profunda, poderemos chegar a essa conclusão também? Então acompanhem comigo, vamos ver se de fato esses que talvez criticam a tradução do Novo Mundo têm base. Assim como a João Ferreira de Almeida, conforme nós acabamos de ler, como também a grande maioria na língua portuguesa irá verter da mesma maneira a palavra árvore da vida, no singular. Assim como também em inglês. Por exemplo, encontramos essa mesma expressão na New International Version, New Living Translation, English Standard Version, Berean Study Bible, também na New American Standard Bible, também na Contemporary English Version, Good News Translation e como em outras traduções em inglês. Mas conforme vou deixar amplo na sua tela, vamos ver essa expressão literal no texto em grego. Acompanhe comigo aí, por favor, conforme vocês estão vendo. Então temos a expressão xilon tes sois. O que essa expressão ela significa, né? A expressão xilon tes sois literalmente significa árvore da vida. De fato é isso. Então a árvore no texto grego é um substantivo genitivo neutro no singular. Isso explica então porque a maioria das traduções, ou os tradutores, eles optaram por verter literalmente como árvore da vida.
Só que, se fossem um pouco mais observadores e agregasse de fato conhecimento no ramo a qual se dedicaram, não teriam cometido um erro tão básico neste texto, por verter de sentido literal essa palavra árvore da vida. Mas por que podemos dizer isso? A obra de Essênios, conforme vocês estão olhando aí, ela traz atenção que alguns plurais em hebraico quase sempre são representados por substantivo no singular. O que isso representa para nós? O que isso significa? Que encontramos versos com a palavra árvore, por exemplo, que está sendo discutido aqui na nossa análise, no singular hebraico, mas que devem ser traduzidos no plural em nosso idioma. Um exemplo disso é o que encontramos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 2, quando a mulher disse: "A isso a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer." Mas o texto literalmente traduz como árvore, no singular. Mas tem essa expressão idiomática que ela deve ser, então, traduzida de acordo com o idioma que ela está sendo o alvo para a tradução. E então, o que vemos ali, Apocalipse capítulo 22, versículo 19, segue-se a mesma regra. Encontramos ali um hebraísmo sendo empregado pelos escritores judeus neste texto. Além dessa estrutura gramatical ou idiomática, também temos um contexto que devemos levar em consideração para saber qual é a forma mais coerente para se traduzir Apocalipse capítulo 22, o versículo 19. Por exemplo, se formos em Apocalipse capítulo 22, o versículo 2, acompanhe comigo a leitura. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, que na minha opinião, em português, é uma das melhores Bíblias, inclusive. Gosto muito dessa tradução. Então veja o que ela traz atenção aqui, Apocalipse 22, o verso 2. No meio da praça, de um lado e do outro lado, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Então vejamos aqui que essa Bíblia usou a expressão árvores da vida, no plural, mostrando que teria que ser, de maneira absoluta, mais de uma árvore. Então o contexto nos ajuda, então, que havia mais de uma árvore da vida. Mas o que mais podemos entender com respeito também à gramática nesse texto? Conforme vocês estão acompanhando aí, temos a forma literal da tradução desse texto, né? Então temos a árvore da vida, produzindo 12 safras a cada mês, cada dando o fruto dela. Esse então é o contexto literal, né? Aqui o adjetivo grego que queremos destacar, né, é o adjetivo em grego ekaston, que significa cada ou cada uma, indicando que havia não apenas uma árvore, mas várias. Então, trazendo atenção ao exame linguístico, gramatical, mais apurado, então mostra que a tradução do Novo Mundo, de fato, verteu Apocalipse 22:19 de maneira fidedigna, tanto com o contexto como também na sua estrutura gramatical, trazendo mais sentido e também coincidindo mais com que, de fato, os escritores, tanto na questão gramatical como na expressão de ensinamento, ele queria, então, estar, por intermédio das escrituras, transmitindo, então, para os seus leitores. Então, isso mostra que a tradução do Novo Mundo, de fato, ela leva, então, em consideração toda uma estrutura gramatical, contextual, e, de fato, isso demonstra que os seus tradutores, de fato, são peritos naquilo, então, que eles se esforçaram em trazer, que é uma tradução fidedigna. Mais uma vez, quero agradecer por vocês assistirem este vídeo até o final. Se gostou, por favor, compartilhe. Dê o seu like, se inscreva. Vou deixar também outros vídeos relacionados a esses assuntos de traduções na descrição desse vídeo. Fique com Deus, até mais e tchau.